Vamos falar um pouquinho de história nessa nossa aula de oxigenoterapia. É muito importante a gente saber de onde é que surgiu, como que começou, né? E como que é o processo de oxigenoterapia. É isso que a gente vai estar vendo nessa aula. E para a gente começar sem enrolação aqui, ó, eu quero começar mostrando para vocês quando que começou a oxigenoterapia, tá? A oxigenoterapia, ela começou em 1920. O oxigênio começou a ser utilizado como um recurso terapêutico em ambiente hospitalar. Desde então, nota-se a necessidade de uma intervenção multiprofissional, ou seja, vários profissionais diferentes entre os profissionais da área da saúde para ofertar a forma adequada desse gás aos pacientes que necessitam fazer o uso de oxigenoterapia. Todos os membros da equipe multiprofissional, incluindo médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, entre outros, devem estar atentos às indicações, às formas de administração do suporte de O2, aos efeitos benéficos e aos deletérios, e à dosagem a ser fornecida ao paciente. Ou seja, tudo isso é muito importante, gente, a gente ter na cabeça que a oxigenoterapia não é uma coisa que começou hoje. Isso começou lá em 1920. Tem que ter todo o acompanhamento da equipe multidisciplinar de vários profissionais. Aqui a gente fala de fisioterapeuta, a gente fala de médicos, a gente fala de enfermeiros, mas isso cabe também aos técnicos da enfermagem, isso cabe aos cuidadores de idosos, que muitas vezes tem pessoas em casa que fazem uso de oxigênio. E você, profissional, você tem que saber isso. Você que é estudante, você que é profissional, você tem que estar ligado nessas coisas. Porque o que diz aqui para nós? Isso é uma coisa que não é nova, gente. A gente está falando lá de 1920. Então, desde lá tem esse cuidado. E isso é uma coisa que tem que seguir. Por quê? Vamos para a próxima tela aqui que vocês já vão entender. A oxigenoterapia consiste na administração de O2 numa concentração de pressão superior à encontrada na atmosfera ambiental para corrigir e atenuar deficiência de O2 ou hipóxia, aplicada tanto em situações clínicas agudas quanto crônicas. Ou seja, o que quer dizer isso aqui? Ó? No nosso ar ambiente, a gente já viu em outras aulas, que a gente tem 21% de oxigênio, certo? No ar, né? Ok. Agora, quando a pessoa ela tem algum problema, que pode ser um problema agudo, que aconteceu agora, naquele momento, como, por exemplo, uma intoxicação que a gente está vendo aqui na foto, uma intoxicação por fumaça, um incêndio, alguma coisa assim. A pessoa que trabalha em espaço confinado, lá na empresa, se você quer daqui a pouco trabalhar como enfermeiro do trabalho, técnico, né, de segurança, alguma coisa assim, você quer saber primeiros socorros, isso é importante você saber e entender que em alguns gases, fumaça, algumas situações, aquela fumaça vai cortar a quantidade de oxigênio que tem no ambiente. E isso vai fazer com que a pessoa não consiga respirar, porque ela vai perder a quantidade de oxigênio ali e você vai ficar, o seu pulmão vai enlouquecer, ele vai precisar de oxigênio, a pessoa vai começar a passar mal, vai começar a ficar tonta. Isso é uma situação, como diz aqui, aguda, mas pode ser uma situação crônica também. O que é uma situação crônica? Para ilustrar uma situação crônica, eu coloquei aqui, ó, o pulmão sadio e o pulmão de um fumante. Sim, um fumante é uma situação crônica. É aquilo que vários anos o pulmão foi ficando lesionado. O pulmão foi sofrendo e ele foi se estragando. Falando de uma forma bem grotesca aqui, ele foi se deteriorando e o que aconteceu? Hoje ele não consegue mais simplesmente trabalhar com 21%. Ele vai precisar de uma quantidade maior. Ele vai precisar daqui a pouco de 30%, 40%, 50%, 60%. Tem pessoas que são DPOC, né, que a vida inteira fumaram ou a vida inteira de alguma forma agrediram o pulmão, que hoje ela precisa de um oxigênio suplementar do lado dela ali, um carrinho que ela carrega para cima e para baixo. Por que disso? Porque o pulmão está danificado e ela precisa fazer uma oxigenoterapia contínua. Imagina você que é cuidador de idoso, você cuida lá de um pacientezinho, de um idoso que a vida inteira fumou e hoje ele precisa de oxigênio suplementar. Você tem que entender, você tem que saber o que ele precisa de oxigênio. Você tem que cuidar para se não está indo oxigênio demais, se não está indo oxigênio de menos, tem que estar avaliando ele. Tudo isto é muito importante, vocês têm que saberem disso, certo? Na próxima tela aqui, a gente já vai estar vendo um outro item aqui, ó. Em 2008, tá? A British Thoracic Association publicou a primeira orientação sobre o uso emergente de O2 em adultos, né? O O2 médico, oxigênio médico, como outros gases médicos, é considerado um medicamento e deve ser prescrito. Ou seja, isso tem que ser prescrito pelo médico.
A prescrição deve respeitar as indicações definidas e incluir as especificações da dose. Olha como é importante. Tem que estar prescrito, tem que estar indicado e incluir as especificações da dose. Ah, quantos litros por minuto vai ser usado? Qual que é o dispositivo que vai ser usado? Vai ser usado o óculos nasal? Vai ser usado só o catéter? Vai ser usado máscara de vento? Vai ser usado máscara de Hudson? Vai ter que entubar esse paciente? A gente vai ter que saber. E o sistema, né? O sistema que vai ser usado, duração da terapia e manter a monitorização desse paciente, certo? O oxigênio ali vai ter que estar com o oxímetro, de preferência o tempo todo. O paciente que está em UTI, paciente que está em centro cirúrgico, vai ter que ser monitorado. Ah, ele está numa unidade de internação. Você vai lá a cada 2 horas verificar os sinais vitais, 2 vezes no turno, enfim. Se você trabalha em home care, trabalha numa casa específica, cuidando de alguém, vai lá a cada 2 horas, 3 horas, faz ali o seu sistema, ali, a sua forma de trabalho, e você vai ter que criar ali uma forma que você esteja avaliando esse paciente, esse seu cliente, essa vítima daqui a pouco lá na emergência também você vai ter que estar monitorando ela de alguma forma. Tudo isso é muito importante, a gente ter isso claro na cabeça. Que oxigênio não é uma coisa só que chega ali, coloca no nariz e deu. Não. É tudo muito bem elaborado. Isso tem que estar prescrito, tem que ter orientação médica, tem que ter uma equipe multidisciplinar muitas vezes que vai lhe auxiliar para poder fazer o melhor pelo seu paciente. Nessa tela a gente vai ver aqui, ó, as razões mais comuns para a oxigenoterapia, tá? A razão mais comum para a utilização de oxigenoterapia é a insuficiência respiratória aguda. É aquela que acontece por algum motivo e acontece do nada muitas vezes, que é o caso do engasgo, que é um caso que a pessoa está asfixiada por algum produto químico, por alguma fumaça, algum produto dessa forma, que reduz a quantidade de oxigênio dela chegando lá nos pulmões. E a gente tem aqui, ó, em que há a impossibilidade do sistema respiratório manter os valores de pressão arterial de oxigênio, representado pela sigla, né, PaO2, e ou da pressão arterial de gás carbônico. É muito importante a gente saber quais os valores da quantidade de oxigênio que entra, como é importante a gente saber os valores que saem. Tá? Aí o que entra é oxigênio, o que sai é gás carbônico. A gente tem aqui, ó, a American Association for Respiration Care cita como as principais indicações de oxigenoterapia pacientes com PaO2 menor que 60 mg de mercúrio ou saturação periférica de oxigênio inferior, menor que 90% em ar ambiente. E ou SpO2 de 80% durante exercício ou sono em portadores de doenças cardiorrespiratórias. Ou seja, o que está me dizendo aqui? Gente, vamos botar isso como uma regra básica. Se a pessoa estiver saturando abaixo de 90, ela está tranquila, deitadinha ali numa boa, e você vai lá, avalia ela está abaixo de 90, daqui a pouco a gente já vai ter que pensar em alguma coisa para ofertar uma qualidade melhor de oxigênio para essa pessoa. Porque daqui a pouco, se você não tratar no início, pode ser que ela vá piorando, e daqui a pouco ela está saturando 85, daqui a pouco ela está saturando 80, e quando você vai ter que tomar uma medida rápida aí de emergência, tá? Então tem que estar avaliando. Aqui eles colocam assim, ó, durante exercícios ou sono em portadores de doenças cardiorrespiratórias. O que acontece? Esses 80%. Em 90%, uma pessoa que está tranquila, que está ali, tranquila, né? Que eu quero dizer assim, que ela está ali no leito, que ela está deitada na cama, tem que, bateu 90, já liga o alerta. Passou de 90, já tem que tomar alguma medida. Lá com seus 80, para uma pessoa que faz, às vezes, atividade física e ela tem problemas cardiorrespiratórios, problemas do coração, algum problema do pulmão, tem que pensar rapidamente já em ofertar um oxigênio. Imagina uma pessoa que está fazendo atividade física, ela vai precisar de uma suplementação maior de oxigênio. E a quantidade de oxigênio dela pode saturar muito rápido também. Se quando ela começa a passar mal, ela fez muito esforço, tem que estar ligado, porque a suplementação para quem faz exercício físico, o oxigênio vai precisar de muito mais oxigênio muitas vezes. Então a gente tem que estar ligado, tá? Você que trabalha na emergência, chegou lá, o cara estava jogando bola, o cara está fazendo alguma atividade física. Você vai ter que avaliar esse paciente rápido e daqui a pouco vai ter que tomar uma medida rápida para poder ofertar uma quantidade maior de oxigênio. Se a gente parar para pensar, uma pessoa que está em ambiente, deitadinha, em repouso, de saturar 90, a gente coloca uma óculos nasal ali, rapidinho ela vai a 95, 96, tranquilo. Já uma pessoa que estava fazendo uma atividade física, daqui a pouco, ou até mesmo uma apneia do sono, que estava dormindo, ela estava em repouso, mas bloqueou, asfixiou, parou de respirar do nada, ela vai precisar de uma suplementação maior para poder reverter o quadro, senão a coisa pode cada vez piorar ainda mais. Certo? Espero que vocês tenham gostado dessa aula e espero vocês, claro, já na próxima.